Até quando o Ministério Público manterá os olhos fechados diante dos crimes praticados pelas testemunhas de Jeová? Em todo o mundo, são milhares de vítimas desta organização criminosa. Milhares de crianças foram violadas, e o seu algoz protegido pela seita, a qual ultrapassa os limites da religião, estabelecendo uma espécie de tribunal paralelo. Pausem o episódio, e leiam o que diz este impresso. Crianças são obrigadas a conviver em harmonia com seus algozes, que na maioria dos casos, ocupam posição de liderança na organização, sufocando as vozes das crianças indefesas, chegam ao ponto de afirmar que cada um deve levar sua cruz. Adeptos que acordam da prisão, são publicamente ridicularizados no ambiente hostil. Familiares são obrigados a cortar todo o vínculo afetivo com os membros que deixam a seita. Um claro crime de intolerância religiosa praticado pelas testemunhas de Jeová. Uma maneira sombria de punir aqueles que ousam se libertar da prisão mental a qual estão inseridos. A família é o maior patrimônio da humanidade. E de forma geral as religiões estimulam a boa convivência familiar, mas as testemunhas de Jeová são treinadas a destruir seus familiares, quando estes decidem não colaborar com o sistema opressor, que possui o objetivo obscuro, de apenas alienar fiéis, em troca de sua mão de obra na venda das revistas produzidas pela Torre. Uma mina de dinheiro fácil. Não são poucos os casos de pessoas que eliminam a própria vida, caminho natural de milhares de ex-membros desta organização. Fiéis que deixam a seita, enfrentam sérios problemas sociais, e a depressão é o caminho natural para a maioria esmagadora. Uma instituição que deveria prezar pela família, que é o maior patrimônio da sociedade, faz exatamente ao contrário. A fim de perpetuar a prisão de seus seguidores, a seita ultrapassa os limites da religião e pratica graves crimes contra seus desassociados. Não estamos protestando contra os direitos religiosos, mas nossa luta é contra os crimes praticados e acobertados por esta instituição. Em seus impressos doutrinários, seus líderes são treinados a proteger violadores de crianças, assumindo função de juízes do mal. Está na hora de nos unirmos e expelir este câncer que destrói famílias em todo o mundo. Eu sou Sadraque, você está assistindo ao canal A Religião Certa. Se inscreva no canal e apoie meu trabalho. Clique agora mesmo no botão Seja Membro e me ajude a dedicar mais tempo a esta causa. Você é peça fundamental neste processo. Nós precisamos chamar a atenção do poder público contra a organização perigosa. Vários países do mundo já demonstraram interesse em banir esse grupo que usa o título de religião para praticar crimes contra a vida de seus fiéis. Nenhuma crença pode estar acima da lei ou contra os princípios da sociedade. A Suprema Corte Russa proibiu a atividade das testemunhas de Jeová. O grupo é considerado uma ameaça para os direitos das pessoas, da ordem pública e da segurança pública. A Noruega cancelou o registro religioso das testemunhas de Jeová. Naquele país, a organização não pode ser considerada religião. A Austrália tem se empenhado para apurar os milhares de casos de abusos de crianças, que chocaram o mundo. Os Estados Unidos têm se empenhado para investigar e apurar os casos chocantes que atormentam o país. As heresias pregadas pelas testemunhas de Jeová possuem um único objetivo, que é o de aprisionar fiéis, numa espécie de interpretação incorreta do livro sagrado. Qualquer cidadão que saiba ler, mesmo que não entenda de religião ou da Bíblia, pode compreender que a proibição do uso do sangue conforme narra a Bíblia, nada tem a ver com a interpretação das testemunhas de Jeová. Ainda que tivesse, um livro milenar não pode estar acima dos direitos da pessoa humana. Como se isso fosse pouco, a seita proíbe a transfusão de sangue de seus adeptos, ultrapassando os limites da religião, ao afrontar o trabalho da ciência e da medicina. As testemunhas de Jeová afirmam não aceitar transfusões de sangue, mas permitem que seus fiéis recebam os fragmentos de sangue, sem explicar tecnicamente suas diferenças. Qual a diferença em receber o sangue integral ou partes dele? Tecnicamente, nenhuma. Além disso, quando os fiéis necessitam de atendimento de emergência envolvendo sangue, estão sempre acompanhados por equipes de advogados da seita, pois nem mesmo os fiéis possuem pleno conhecimento do que é proibido e nem mesmo sabem lidar com o assunto. No passado recente, as testemunhas de Jeová foram proibidas de receber doação de órgãos e até mesmo de vacinar, considerando a prática como diabólica. Mudaram de opinião, são forçados a aceitar as mudanças naturais que ocorrem no mundo moderno, mas antes, fazem milhares de vítimas com heresias que só cabem na mente de si próprios. O Estado diz que isso é liberdade religiosa.
Um bom exemplo são os homossexuais massacrados pelas religiões cristãs, mas que o Estado criou leis para proteger o grupo. Não se trata de ser certo ou errado, mas de um direito individual da pessoa humana e que deve ser respeitado, independente da posição religiosa. Se esta seita pode se apoiar na Bíblia para proibir a transfusão de sangue, o Estado também deveria aceitar a discriminação contra homossexuais, pois o mesmo livro condena tal prática. Ora bolas, qualquer pessoa com um mínimo de leitura consegue compreender que o texto bíblico nada diz a respeito de transfusão sanguínea. Além disso, não se tem notícias de que algum ancestral do Antigo Testamento tenha tido a capacidade de realizar o procedimento médico. Como se tudo fosse pouco, as testemunhas de Jeová são proibidas de tocar em armas e até mesmo exercer profissões militares. Como se vivessem num mundo fechado em que não dependem da segurança dos homens que consideram mundanos e hereges. São proibidos de cantar o hino nacional, numa espécie de desprezo contra o próprio país. Eu não sou obrigado a receber ou doar sangue, caso eu não me sinta tecnicamente seguro. Mas isso nada tem a ver com questões espirituais. As vacinas da Covid causaram divisão entre a população, mas tais escolhas compete ao indivíduo decidir, e isso nada tem a ver com o sagrado. Além disso, analisando todo o contexto bíblico, Deus está preocupado com o coração do homem, com seu comportamento adequado e não com sua carne, pois esta não terá valor algum no plano vindouro, para aqueles que o aguardam. A proibição de crianças comerem um bolo de aniversário na escola é outro crime grave, que interfere no relacionamento do pequeno indivíduo, trazendo situação embaraçosa que a pequena cabeça não sabe lidar. Membros são estimulados a não cursar o ensino superior, sob o argumento de que devem levar uma vida simples e que o estudo afasta a pessoa do tal de Jeová. Uma clara maneira de afirmar que estudando, o sujeito consegue se libertar. Meu canal está aqui disponível para estes mais ousados a sair da prisão mental. Eu preciso do apoio de vocês, para criarmos uma grande comunidade de combate à torre maldita de vigia. Você precisa compartilhar este episódio com o máximo de pessoas que puder, especialmente nos grupos. Se você deseja apoiar meu trabalho, torne-se membro do canal para que eu consiga dedicar mais tempo ao combate às seitas que se dizem cristãs. Outro fato importante a ser mencionado é que as testemunhas de Jeová afirmam não cobrar o dízimo. No entanto, uma das características das seitas é pregar uma coisa e persuadir os fiéis a fazerem outra. As testemunhas de Jeová não cobram o dízimo, mas incentivam os fiéis a fazer doações, chegando ao ponto de doarem imóveis para a organização. Estimulam os fiéis a fazerem até mesmo seguros de vida em nome da instituição, uma maneira clara de arrecadar 100% de tudo o que o fiel construiu ao longo de sua vida, frequentemente deixando herdeiros sem absolutamente nada, uma tática para alienar os filhos que decidiram deixar a organização. Filhos são expulsos de suas próprias casas quando abandonam a organização. Casais são orientados a evitar contato, caso um deles deixe a seita. Filhos expulsam até mesmo seus pais de casa e abandonam os idosos quando estes deixam a organização. Elas chegam ao ponto de desencorajar os casais de terem filhos, alegando que o mundo está corrupto e que devem aguardar a chegada do reino de Jeová para procriarem. Essa é uma estratégia clara para romper quaisquer laços sociais que possam comprometer os obscuros objetivos da seita. Vamos assistir a este depoimento chocante, da senhora Eliene Jordão. Dona Eliene fez contato conosco, contando em detalhes o seu sofrimento. A irmã está depressiva e não tem conseguido continuar encarando a vida, diante de tantos problemas emocionais que a seita lhe trouxe. Sou Eliene Jordão, eu moro no interior de São Paulo, Campinas, e esse vídeo é uma denúncia contra o ostracismo e a alienação parental. Eu fiz parte por muito tempo, dos 14 anos até os 28, eu fiz parte da religião Testemunha de Jeová, de CNPJ, Torre de Vigia, de Bíblias e Tratado, e decidi sair por conta própria. Quando eu decidi sair, eles disseram que eu não poderia abandonar a obra e que eu teria que passar por uma comissão judicativa, um tribunal paralelo. Passei por esse tribunal, fui condenada ao ostracismo e à morte social. Desde então, todos que eram da minha convivência não falam mais comigo, inclusive a minha família. Até aí tudo bem, em partes. Mas aí eu construí uma família, tenho 2 filhos, mas os meus filhos, eles vieram a ficar órfãos. E nós estamos assim precisando do apoio da família
pela condição dos meninos, está passando ainda pelo luto, e por causa das doutrinas da religião, os meus filhos eles não têm contato algum com os meus familiares. E esse vídeo é para denunciar e para pedir às autoridades, porque eles são, além de ser órfãos, eles são menores, eles têm 15 e 11 anos de idade, são 2 meninos, e é para as autoridades fazer alguma coisa a respeito disso, né? Porque é uma situação muito difícil para nós, e eles como criança, né? Como que a religião deveria amparar, em vez de criar uma situação ruim para nós, que já é difícil, né? Passar pelo luto. E é isso que eu tenho a dizer, que as autoridades façam alguma coisa, não só por nós, mas pelos idosos que são abandonados pelas suas famílias devido às regras da torre de vigia. É isso e muito obrigada. Agora, vamos ouvir o que disse o ancião do corpo governante americano a respeito do trecho bíblico qual esse homem diz. Já publiquei um episódio explicando o assunto, é este exibido na tela. O card está no final. Mas qual a melhor coisa que podemos fazer por essa pessoa? Já vimos isso em 1 Coríntios 5:11. Parem de ter convivência com ela. Nem sequer comam com ela. E veja o que 2 João 10 fala sobre esse mesmo tipo de pessoa. Não a recebam na sua casa, nem a cumprimentem. Nossa lealdade está em jogo, não a quem foi desassociado, mas a Jeová, que presta atenção a se vamos obedecê-lo, não tendo contato com a pessoa que foi desassociada. Alguns irmãos acham que a desassociação é um exagero e que o mais bondoso é continuar convivendo com um amigo ou parente desassociado. Mas eles estão totalmente enganados. Agindo assim, eles podem até se sentir melhor, mas essa é a pior coisa que poderiam fazer. Deixe uma mensagem de apoio para a Dona Eliene e sua família. Não se esqueça de compartilhar. Parabéns aos livres das seitas.